Gênesis capítulo 3. Versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás.
e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Podeis assentar. Nós lemos 21 versículos. Se pudesse usar nesta manhã como uma síntese, um resumo, se pudesse utilizar 2 títulos para este texto que eu acabo de ler, talvez 2 títulos cairiam com muita propriedade. O primeiro título seria a maior de todas as tragédias. A maior de todas as tragédias. A tragédia master, a tragédia primeira. É a partir dessa tragédia que todo esse desarranjo está presente na humanidade. O interessante é que essa tragédia, essa maior desgraça, essa maior tragédia, ela também, nesses 21 primeiros versículos, ela também tem um outro título. E o outro título é a mais surpreendente misericórdia. A maior de todas as misericórdias. O interessante nesse texto é que tanto a tragédia como a maior de todas as misericórdias, todas as duas, elas têm o mesmo ponto comum. O mesmo ponto comum. O mesmo ponto comum ativou a maior desgraça. E o mesmo ponto comum ativa, starta a maior misericórdia. Deus, quando criou o homem de maneira sublime, perfeita, eu, você, nós, criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Deus dotou esse homem com qualidades, com virtudes, com adjetivos inigualáveis, incomparáveis com todo o resto da criação. E dentre essas virtudes que Deus dotou o homem, a criação, eu quero pensar nessa manhã contigo sobre uma qualidade sublime, que às vezes ela passa um pouco, talvez até pela própria existência dela, ela passa um pouco desapercebida, ou não damos a ela a dimensão do valor que ela possui. Eu vou ler novamente aqui um texto, e você vai ver nessa leitura desse texto, embutida aqui, essa qualidade, esse milagre, essa dádiva, essa virtude. Capítulo 3, versículo 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Observe isso. Mas a serpente, a mais terrível de todas as criaturas que Deus havia criado,
Aí tem essa expressão aqui. Disse a mulher. Grife essa afirmação. Disse a mulher. A maior desgraça, ela começa a partir da virtude, da qualidade que está contida nesta afirmação. A serpente disse, falou à mulher. Só há uma maneira de existir esta comunicação. A serpente só poderia ter dito o que disse se a mulher fosse capaz de ouvir o que estava sendo dito. A serpente não teria sucesso em dizendo tudo o que disse, se estivesse falando para uma pedra, para uma árvore, ou para alguma coisa que não fosse capaz de processar, de decodificar o que estava sendo falado. E porque a mulher ouviu a serpente, e porque a mulher recebeu o que estava sendo dito para ela, a tragédia, a desgraça total aconteceu. Aí o texto, na continuidade, vai dizer para nós que essa mulher, depois de fazer isso, de ter ouvido a serpente, ela aceitou a proposta, ela comeu do fruto, e o texto vai dizer no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Mais adiante, a mulher vai dizer para Deus que a serpente lhe enganou e ela comeu. Primeiro domingo de fevereiro, é uma palavra profética. É uma palavra que ela não é Ctrl+C, Ctrl+V. É uma palavra que ela é colocada por Deus para ser partida e repartida e compartilhada conosco. A começar comigo. – 21 versículos, a maior desgraça, a maior tragédia. Ela começa, ela inicia, ela starta exatamente por aquilo que Eva, o que tem? Aquilo que Eva, o que tem? Ouviu. O que Eva ouviu, aniquilou, destruiu, desgraçou tudo que ela possuía até aquele momento, praticamente. Quase que tudo. Eu diria que 99,9% ou 99%, vamos deixar 1% para você entender daqui a pouco. Eva estava vestida com as vestes da pureza, juntamente com Adão. Eva estava vestida com as vestes da dignidade, da honra, da honradez, da pureza. Eva estava vestida juntamente com Adão, com as vestes da santa inocência. Santa inocência. Eva, juntamente com Adão, estava vestidos com as vestes da perfeição, no nível mais perfeito e absoluto. Deus sinaliza a perfeição na criação,
quando Deus propõe para Adão algo que é simplesmente, se não houvesse a perfeição, absurdo, 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 absurdo. Deus criou todo mundo animal, com haja, com haja, com haja. E quando tudo está criado, Deus chama Adão e diz assim: Adão, agora você coloca nome na criação que eu acabo de criar. Imagine você, uma mãe que está grávida, juntamente com o seu esposo, e a criança nasce. E você permite que uma outra pessoa, que não é parte dessa unidade familiar, venha dizer: não, eu vou botar nome. Até que ponto essa pessoa, ela está possuída de um sentimento, de um espírito tão elevado, que consegue dar um nome, que seja um nome tão perfeito quanto a criação que acaba de aparecer ali. O nome nasce junto com o Criador. O nome acompanha, a partir do momento que alguém engravidou, ela já começa a sonhar o nome que vai coroar aquela vida que está sendo gerada. Deus não faz isso porque Deus não é capaz de dar nome. Deus não faz isso porque Deus está cansado da criação. Deus não faz isso porque Deus está: eu não estou bem, então Adão, coloca o nome na criação para mim. Não, Deus apenas faz isso porque Deus quer que o registro fique na palavra, para que eu e você saiba que a criação de Deus, ela era perfeita na dimensão mais plena que essa palavra pode conter. É simples isso para você? Não representa muita coisa? Para mim mexe muito comigo. A criação inteira, Deus disse: Adão, você vai dar o nome. Eu fico pensando que para cada nome que Adão colocava, cada nome que Adão afirmava, eu fico pensando que Deus fazia aquele, se é que eu posso humanizá-lo a esse ponto, aquele aspecto de um pai que diz assim: esse é meu filho, esse é meu filho. Aquele aspecto de sensação de alegria. E para cada nome, não há na Bíblia nenhuma palavra de Deus. Adão, deixa eu propor uma outra coisa. Adão, olha só, deixa eu propor uma outra direção para você. Tudo que Adão nominou, tudo Deus ratificou. Deus, é isso aí. A perfeição. A perfeição. Mas agora, depois que ouviu o diabo, ouviu a serpente, o texto diz que eles estão agora despidos, ou seja, olha o que vai dizer o texto, queridos, é claro esse texto. Então, comendo, a mulher comeu, e ele comeu, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, só percebem agora, ou seja, por terem ouvido o diabo, por terem recebido aquela palavra, processado aquela informação e seguido na direção do que ouviram, eles percebem que agora estão nus. Eles estavam despidos, estavam sem vestes, as vestes que Deus havia dado a eles, as vestes originais, as vestes primárias, as primeiras vestes, a inocência, a pureza, a honra.
toda glória, toda majestade. Uau, nós não éramos assim e agora estamos. E agora eles se veem nus, e agora são possuídos pelo medo, pelo pavor. Agora são possuídos por um desespero. Agora eles sentem uma ameaça que não conheciam. Eles têm reações que desconhecem. E eles estão em desespero. Há um desespero. E o texto vai dizer para nós que quando eles percebem isso, eles estão completamente desesperados. Porque é um quadro que eles desconhecem. Aconteceu uma monstruosidade ali. Mas a Bíblia vai dizer, no ato seguinte, no versículo 8, da seguinte maneira: quando ouviram a voz do Senhor Deus, a voz da serpente, que desgraçou, eu diria que 99% deles. A voz da serpente não conseguiu aniquilar no 100% a criação de Deus. Restou naquele homem caído, naquele homem anulado, desgraçadamente, se é que essa palavra ainda é pouca para dizer. Estão pelados, cobertos com folhas, estão escondidos, estão em pânico, estão apavorados. Mas diz a Bíblia, e esse detalhe que eu quero pensar contigo agora: quando ouviram a voz do Senhor Deus. O diabo, ele produziu uma tragédia de uma dimensão que não tem como calcular. Mas essa tragédia, ela não foi completa. Restou ao homem a capacidade de ainda ouvir a voz de Deus. Restou ainda ao homem a capacidade. E o interessante é a narrativa de como ela e como eles vão dizer: Senhor, quando ouvi a voz do Senhor Deus, a voz de Deus ainda era possível de ser ouvida, mesmo depois de tamanha desgraça, ainda era possível ouvir a voz de Deus. Parece um trocadilho divino. Não foi Deus que ouviu o lamento de Adão e de Eva. Porque aí diríamos assim: Deus, é divino, é perfeito, é Deus. Então Deus é Deus, e por ser Deus, Ele escuta tanto o bem quanto o mal, Ele escuta tudo. Não, ficaria muito banal, muito michuruca isso. Não foi Deus que ouviu, foi o homem caído que conseguiu ouvir. Nesta manhã, Deus manda dizer para você algo muito simples, muito direto. Não é impressão. Você tem escutado Deus mesmo. Não é impressão. Você tem escutado Deus mesmo. Você tem lutado. Como Deus? Deus, eu estou tão enxafurdado nessa lama. Eu estou tão mergulhado nesse pecado, nesse vício, nessa situação. Deus, isso só pode ser da minha imaginação. Me apaixona pensar nas minúcias. Verdade número 1. Diga assim: depois. Diga depois.
da primeira fala do diabo, o diabo não fala mais. Você não ouviu o que eu disse? Diga: depois da primeira fala do diabo com Eva, junto àquela árvore, diz assim: depois o diabo não fala mais. Só quem vai falar é Deus. É só Deus que vai falar. É só Deus que vai falar. Então Deus mandou dizer para você específica: pastor, eu estou tendo um sonho, mas eu não sei, é barriga cheia. Não, é Deus mesmo. Pastor, acho que é minha consciência. Não, é mais que consciência. Embora a consciência seja ativada por Deus, é Deus mesmo. É Deus mesmo. É Deus mesmo. Irmãos, esse texto aqui, ele é simplesmente magnífico, magnífico. Mesmo caído, diga assim: caídos, pelados, desonrados, humilhados, desgraçados, mesmo assim foram capazes de ouvir Deus. É Deus mesmo. Você não é Deus mesmo. É Deus mesmo. Ontem eu liguei para uma pessoa. De vez em quando me dá um espiripaque assim. Eu penso em alguém, eu ligo. Aí liguei para alguém: pastor Jaime? Eu falei: meu Deus, estão fora da igreja. Só acredita que eu estava pensando, falei até com a esposa, sabe, vontade de ir na igreja domingo. Por que o senhor está ligando? Falei: eu estou só reforçando o que já te falaram. Eu estou só reforçando o que já te disseram. Que graça, pastor, que coincidência. Deixa de ser bobo, rapaz. Eu estou só repetindo. Eu sou só o ventríloco do que ele já falou. Ele já falou. Deus estava ali. E eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. E sabe, a partir daí, tudo vai ficar diferente. No hebraico, a palavra ouvir é chamar. E ontem eu falei: Deus, deixa eu fazer, vou buscar um negocinho aqui. Você sabe quantos versículos tem o radical chamar de ouvir na palavra de Deus? Mil e poucos versículos, acho que é 1085 versículos, que contém a capacidade de ouvir Deus. A capacidade, o verbo ouvir, ele está flexionado em alguma variação dele. Ouvir, irmãos, o diabo ele tem muita sanhazinha de fazer coisa, mas o diabo não pode. Deus não deu a ele esse poder de tapar a audição de alguém ouvir Deus. O diabo não tem esse poder. Então nesta manhã, antes da Santa Ceia, não é impressão, não é sonho, é Deus que tem falado contigo mesmo. É Deus que tem falado com você. É Deus que tem dito a você. É Deus que tem falado contigo, sim. Creia nisso. Agora o interessante é que quando Deus fala conosco, como é que a gente reage ao que Deus fala conosco? Quero que você veja comigo um texto. Abra, por favor, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7, versículo 15 e capítulo 4, versículo 7. Olha só, 3 vezes Deus vai repetir a mesma coisa. Vamos para o primeiro. Hebreus capítulo 3. Eu posso ouvir a tua voz? Assim como diz o Espírito Santo. Próximo versículo.
Bota o 15 e depois o capítulo 4 de Hebreus e versículo 7. Capítulo 4, versículo agora 7. 4 e 7, o que diz? Vamos. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Você acha que é de menor importância Deus falar 3 vezes a mesma coisa? Você acha que isso é um algo importante ou isso é um algo que não tem valor? É importante isso? 3 vezes, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais. Se hoje ouvirdes, quem está no computador, apague o texto e escreva a seguinte coisa. Na linha de cima, hoje, embaixo, se, e embaixo, não endureçais o vosso coração. Coloca, hoje, se não endureçais o vosso coração. 3 linhas, hoje, se e não endureçais o vosso coração. Deus estabeleceu um princípio. Da mesma maneira, irmãos, que o diabo, ele atingiu o seu sucesso, desgraçando o homem, Adão e Eva, falando e eles ouvindo. Da mesma maneira, Deus estabeleceu um princípio. É a partir disso que eu vou mudar a história de vocês. Hoje, se não endureçais o vosso coração. Diga comigo assim, hoje, fala de validade. Diga, urgência. Urgência! Hoje, a proposta de Deus, quando fala conosco, a validade dela é de quanto tempo? É de quanto tempo? Hoje! Hoje! Temporalidade, é hoje! É hoje! É hoje! Se você está ouvindo, decida hoje! Hoje, hoje, hoje. Quando Deus fala, pastor, Deus falou comigo, mas eu já agendei. Depois da Páscoa, depois do Carnaval, a única coisa que você tem chama-se o agora. Você não ouviu o que eu disse? A única coisa que você tem é o agora. Ninguém aqui tem mais nada do que o agora. Você ouviu o que eu disse? Diga assim, ninguém tem mais do que o agora. A única coisa que você tem agora é o agora. O homem mais rico do Brasil, sabe onde ele está? Tu sabe. Sabe como ele está? Tu sabe. Sabe? A única coisa que a gente tem é o agora. Porque se esse fio de prata se romper, acabou. Então, agora, você não pode desperdiçar esse agora. Diga hoje. Por que Deus não falou assim? Olha, se essa semana você me ouvir. Olha, se esse mês você me ouvir. Olha, se esse semestre você me ouvir. Olha, se esse ano de 2017 você me ouvir. Olha, se essa década você me ouvir. Diga assim, não é década, não é ano, não é semestre, não é mês, não é semana, não é quinzena, é hoje. É hoje. É hoje. Eu fico pensando como tem gente brincando com nitroglicerina pura. Mas brincando. Eu tenho um costume, sei lá, um cacoete, alguma coisa. Quem eu encontro pela rua, eu faço uma pergunta assim, pé no peito. Pergunta de idiota, porque o cara quando não entende nada. Você congrega onde? Quando ele nunca congregou, ele fala, o que é isso? Aí eu falei, então esse aí é gentio. Aí eu vou explicar a ele o que é congregar.
Mas, irmãos, é desesperador. Você congrega onde? Aí fala assim, não, agora eu estou fora. E fala rindo, com a boca cheia de dente. E o pior é que nos chama de pastor. Outro dia eu contei aqui, estou no hortifruti ali na Nova Brasília, escolhendo minha frutinha. Pastor Jair, aquela dentição. São quantos dentes, Ellen? Sei lá. Ele tinha até mais dentes. Pastor Jair! Aí eu olhei, falei, legal. Falei, rapaz, quanto tempo. Aí fui até ele, deixei minha frutinha. Tu está congregando aonde? Eu estou não. Irmãos, eu quase que esfreguei uma mão na cara dele. Eu falei, tu é louco? Tu perdeu o juízo, tu é insano. Tu fala comigo rindo desse jeito. Irmão, olha, pera aí, deixa eu sair de perto. Você não é bom da cabeça, vai cair um raio e vai matar nós dois aqui. Fica longe de mim, cara. Tu não é normal não? Eu não tô não, mas eu vou voltar. Diga assim, é hoje. Diga, é hoje. É hoje. É hoje. Quantas chances Adão e Eva tiveram no jardim? Uma só. Diga, na viração do dia. Diga assim, viração do dia é quando o dia está terminando e a noite está chegando. Sabe, irmãos, a maior desgraça, ela é surpreendida pela maior misericórdia. Se Deus não fosse Deus, diria assim, já que esse traste me desobedeceu, eu nem apareço mais lá. Eu estou triste com aquele local. Eu estou triste com aquele local. Eu vou fazer outro jardim. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou deixar isso aí perdido aí nas galáxias. Eu nem quero ir lá. Mas sabe, irmãos, diga assim, Deus é bom. O tempo todo é bom. Você sabe que Deus é onisciente, amém ou não amém? Deus é onipotente, amém ou não amém? Ele é onipresente, amém ou não amém? Então quando o diabo estava falando com ela, com Eva, Deus estava onde, irmãos? Deus estava vendo. Não. Eu penso que Deus ficou assim por trás dela, assim. Deus ficou por trás dela. Já viu aquele moço que recebe o avião no aeroporto? Ele fica com a bandeirinha. Já viu? Deus ficou assim naquele dia. Deus. Acho que o pai falou assim, eita, o filho e o espírito, olha como é que o pai está. Aquele está nervoso. Não. Ela deu voz à serpente. Ela deu voz à serpente. Ela ouviu a serpente. Deus manda dizer nesta manhã que tem gente aqui ouvindo a serpente. Deus está com a bandeira ensanguentada assim. Não. Deus está chamando a atenção. Deus está chamando. E quando ela come, ela se olha. Ela viu que estava pelada. E ele pelado. Você sabe qual é a grande tática do diabo hoje? É voltar as pessoas a ficarem peladas. Nunca se falou tanto em pornografia, tanto em prostituição, como nesses últimos tempos. As pessoas estão fazendo questão de ficarem peladas. A coitada da revista Playboy está falindo. Porque antigamente tinha que comprar a revista. Agora é só ligar a televisão. Agora é só ligar a televisão. Agora é só ligar a televisão e está lá. Agora chamam de arte. O nude arte. Não é arte não, irmãos. Não é arte não. É o diabo. Na mesma ação lá do Éden, tirando a honra. Outro dia eu disse para uma moça, acho que ficou até chateada comigo. Nenhum rapaz vai pegar uma moça para casar que anda peladona por aí. Eu não pegaria.
Eu lembro que quando eu era rapaz, eu não sei se mudou hoje, mas era assim. Não, aquela ali é para casamento, essa aqui é só para gandaia. Você decide hoje ser a moça do casamento. Você decide hoje. Irmão, pergunte a qualquer ímpio aí fora aí. Meu amigo, você um dia vai casar? Não, mas se casar, qual é o critério? O critério é diferente. Não, o critério não vai ser no baile funk. Não vai ser na dança da garrafa. Para casar? Para ser esposa? Para botar casa? Não, é diferente. Aí eu vou ter que ir lá no interior, ver alguém assim, com aquela roupa de, tipo, chamavam Maria Mijona, né? Meio assim, não, vai ser aquela ali, vou ver se aquela quer casar. Vai ser aquela ali. Você crê nisso ou não? Amém ou não amém? Diga hoje, validade. Diga hoje, validade. É hoje. O prazo é hoje. Amanhã dá tempo? É hoje. É hoje. É hoje. Quem trabalha na justiça, no direito, sabe uma coisa que é vital no direito: não perca prazo. Tu não perde prazo, porque se você perder o prazo, toda a tua defesa vai para o lixo. Tu não perde o prazo. Olha, você pode argumentar tudo, você pode falar tudo no prazo, porque se você perder o prazo, esquece, você perdeu o prazo. Foi Deus que estabeleceu isso. Deus está dizendo, se quando? Se essa semana? Se hoje. Se hoje. Se hoje. Se é condicionalidade. Porque olha só que coisa interessante. O se, ele está condicionado até o hoje. Ou seja, e aqui agora vem uma coisa que é meio complicada de entender. O hoje não é regra. Porque se fosse regra, não estaria o se ali. O se é condicionalidade. Então esse hoje é uma condicionalidade da ação do Espírito, que não tem como explicar. Se hoje eu ver. Quantas vezes Jesus foi no tanque de Betesda? Quantas vezes? Eu não ouvi a resposta. Quantas vezes? Uma vez. Quantas vezes Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Então esse hoje é algo que é para lá de precioso. Porque se eu perdesse hoje, eu não tenho a garantia que amanhã ele vai se repetir. Na vida estudantil tem segunda época, no concurso tem repescagem, mas na vida espiritual, quantas chances o ladrão da direita no Calvário teve? Quantas chances? Uma única chance. Uma única chance. Uma única chance. Meu irmão, não perde essa chance, por favor. Você veio hoje aqui porque Deus te trouxe, foi o Espírito que te trouxe. Pastor, eu não sei se é impressão minha, não é impressão não, é Ele mesmo que está falando. E está falando na viração. A Bíblia diz que eles ouviram a voz na viração de quê? Da viração de quê? Se você está ligado, eu vou fazer uma pergunta. Parece uma pergunta capciosa, mas é só para quem está ligado. No dia de quem? No dia de quem? Não. Gênesis. E Deus. Então, bota o texto na tela aí. Bota o texto na tela aí. Capítulo 8. 3, versículo 8. 3 e 8. Coloca isso aí. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia. Olha só, hein? Andava no jardim pela viração do dia. Esse dia era o dia de quem? Quem falou Adão? Por que era o dia de Adão? Vamos ver se você está ligado. Por que era o dia de Adão? Por que era o dia de Adão? Por que era o dia de Adão?
Não, não, por que era o dia de Adão? Não, não. Hã? Fica de pé. Ah, minha aluna, eu queria ter uma filha assim. Fica de pé, fica de pé. Responde, responde. Por que era o dia de Adão? Porque Deus não tem dia. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus não tem cronos. Deus é kairos. Deus não tem calendário. Deus não tem dia, não tem noite, não tem nada. Deus está fora do tempo. Você ouviu o que eu falei? Diz assim, Deus está fora do tempo. Tempo é coisa de humano. E diga assim, Deus não é humano. Porque se Deus fosse humano, faria aniversário. E Deus, quantos aniversários? Quantos anos Deus? Ah, são 4 bilhões, 689 milhões e 389 dias. Mas vamos fazer aniversário amanhã. Aí vai subir mais um. Pela viração do dia de que dia? De quem? De Adão e Eva. Porque Deus ele navega numa outra dimensão. Por quê, irmãos? É fácil você entender isso. Deus é imanente. Diga assim, o tempo envelhece. Deus fica velho? Diga, o tempo cansa. Deus cansa. O tempo desgasta. Deus desgasta. O tempo exige dia e noite para o repouso, para o descanso. Deus dorme. Deus vive numa dimensão, Deus é numa dimensão fora do tempo. É difícil isso, entender isso? Então, na viração do dia, de que dia? Viração de quem? Para quem? Para Adão e Eva. Então, Deus invade a dimensão humana para dar misericórdia a ele. Então, irmãos, se tem alguém que não pode perder esse momento, sou eu e você. Sou eu e você. Porque Deus consegue continuar existindo sem nós? Sim ou não? Ele vive sem nós? Ele consegue viver sem nós? Lógico. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é imanente. Dia, calendário, mês. Que dia é hoje? Hoje é dia. Deus fala assim, esse pessoal tem que trazer logo para cá, porque esse pessoal me dá um trabalho. Hoje é dia 5 de fevereiro. Ih, que confusão. Mas para o judeu é diferente. Nós estamos, é outra contagem, outro calendário. Isso é coisa nossa. Você entende? Então, quando ouviram a voz do Senhor que entrou no mundo deles e andava no jardim, no espaço deles, ouviram a voz na viração do dia deles, tudo era relacionado a eles. Deus, ele não está preso nessa dimensão. Quando você chegar no céu, você diz assim, Deus, eu queria ver onde está o teu calendário. Sabe o que ele vai dizer? Ah, você não foi de bom sucesso. Já sei, você não foi de bom sucesso. No céu não tem calendário, irmãos, no céu não tem agenda. Diga assim, o tempo no céu, diga o tempo no céu, diga comigo assim, é de eternidade a eternidade. No céu não se move por semanas, por horas, é de eternidade a eternidade. Não fecha, é de eternidade a eternidade. Você entende isso, pelo amor de Deus? Então vamos voltar para lá. Hoje fala de validade. Fala aí que eu falei o quê? Condicionalidade. Ou seja, a oportunidade é a chance de Deus para mim não perder isso. E a última expressão, não endureçais o quê? Isso fala do meu comportamento. O interessante que Deus faz umas coisas que a gente não entende, são verdadeiras loucuras, só Ele podia pensar isso. O meu comportamento é capaz de anular a graça de Deus na minha vida.
Como eu reajo à ação de Deus é capaz de determinar o resultado, por bem ou por mal. Você acredita que a gente pode endurecer o coração? Zaqueu, desce depressa. Não vou descer não. Não vou descer não. Não vou descer não. Eu não tenho ninguém que me ajude. Quando eu vou, entra outro antes de mim. Levanta e anda. Não vou levantar não. Não vou levantar não. Não vou levantar não. Se hoje endurecerdes os vossos corações, ou seja, se você endurecer, a ação de Deus, ela não vai ativar. É alguém que toma um comprimido, um remédio, e vai no banheiro e cospe. O remédio faz efeito? Ele pegou o comprimido, botou na boca, na frente, bebe, bebi. Vai no banheiro, enfia o dedo e bota para fora. O remédio não fez efeito. Não, não foi que o remédio não fez efeito. É você não permitiu o efeito dele na tua vida. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Eu queria pedir que se você pode dizer para alguém, com muito amor, dizendo assim, não é impressão não, Deus está falando contigo mesmo. Diga para quem está atrás, diga para quem está na frente. Adão, onde você está, Adão? Adão podia continuar escondido. Adão podia dizer, Eva, cala a boca, prende a respiração, para ele poder ir embora. Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão respondeu. Adão foi. Adão se apresentou. Não importa o que você tenha feito, saia do esconderijo hoje e venha. Não importa o que você fez, vem. Não importa como você está, Deus hoje vai dizer para você, olha, eu vou fazer contigo agora o que eu vou fazer há milhares de anos na frente. Eu vou imolar o cordeiro vai ser imolado agora, para cobrir a tua nudez. Eu estou apontando para o Calvário, estou apontando para o Cristo. Eu estou dizendo a você como é que vai ser lá na frente. Vem. Mas o cordeiro só foi imolado quando ele e Eva se apresentaram. Você acredita que Deus hoje quer? Ele quer tampar essa tua vergonha. Você crê nisso hoje, pastor? Mas eu já estou muito tempo assim, pastor. Eu já estou, pastor, eu já carrego isso desde minha adolescência. Hoje nesta Santa Ceia, Deus quer dizer para você, hoje é o dia, o agora, o time, é hoje. Aonde você está? O interessante é que Deus chama pela identidade. Para que você não diga, não é comigo, isso é com Ele. Que palavra, hein? Se Marcos estivesse aqui hoje, hein? Não, Marcos, não é você mesmo. Não é Marcos, não é Regina, é você. Você entende isso hoje? Diga comigo assim, a desgraça maior começou no ouvir o diabo. A misericórdia maior. O milagre maior. A graça maior. A restauração maior. Ela começa quando ouvimos Deus.